Meus irmãos, eu peço que vocês abram a palavra do Senhor lá no livro de Atos, no capítulo 17. A pregação de hoje será no texto de Atos, capítulo 17. Vamos ver a passagem do versículo 16 ao versículo 34. Claro que não vamos tratar de toda a passagem hoje, mas trataremos até o versículo 21, mas é importante que a gente leia todo o trecho para que fique bem contextualizado. A palavra do Senhor diz, lá no versículo 16: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem é todos da vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Essa é a palavra do Senhor. Nesses dias eu estava assistindo um vídeo do Facebook. Era um vídeo de um menino russo de 3 anos chamado Misha. E esse menino estava num desses programas de auditório para demonstrar sua habilidade no xadrez. Ele é um menino prodígio nesse jogo. E aí o apresentador coloca uma mesa, eles começam a jogar xadrez. Mas, de repente, o apresentador confessa ao menino que, na verdade, ele não sabe jogar xadrez. Mas, por isso, ele convidou alguém para desafiar o menino. E, nisso, o menininho de 3 anos já começa a ficar com o olho arregalado. Então, o apresentador começa a anunciar, tipo aqueles caras que chamam os boxeadores para entrar no ringue. Ele começa a chamar: eu convido para entrar no palco o 12º campeão do mundo, mestre do esporte na Rússia, grande mestre internacional Anatoly Karpov.
E, obviamente, o menino, sabendo quem era o Karpov, ele arregala os olhos e se assusta. E é claro que o Karpov ganhou do menino e, no final do vídeo, o menino está chorando, pedindo pela sua mãe. É claro que foi uma completa falta de noção o que eles fizeram. E o pessoal até brincou que o vídeo podia se chamar Como Encorajar Crianças a Desenvolverem os Seus Talentos, método russo. É claro que o menino tinha razões para temer uma lenda viva do xadrez, ainda mais no encontro surpresa, ele não podia se sustentar diante do seu adversário. Mas e nós cristãos, diante de filosofias pagãs, como é que nós nos sentimos? Ficamos intimidados pelas credenciais daqueles que se opõem à nossa fé? Será que a verdade de Deus ela pode se sustentar diante dos grandes mestres da nossa cultura, os intelectuais e os filósofos? Em Atos, Lucas nos deixou vários exemplos de como Paulo agia no seu ministério. E um desses exemplos relatados é o famoso encontro de Paulo com os atenienses, onde Paulo expôs e defendeu a mensagem da esperança que havia nele. Esse é o texto que vamos ver hoje, Atos 17, do 16 ao 34, onde a gente vai ver Paulo nessa famosa cidade de Atenas, o grande centro intelectual da sua época, debatendo com filósofos e ficando diante do grande conselho de nobres pensadores do Areópago. E a maneira corajosa como Paulo proclamou e defendeu a mensagem do Evangelho para um povo que desconhecia completamente a mensagem da Bíblia é um grande exemplo para nós. Ao proclamar a mensagem para uma cultura idólatra, Paulo teve que se engajar também na apologética. E como a gente já viu, tem visto nessa série de apologética, evangelismo e apologética são dois lados da mesma moeda, são ferramentas da mesma caixa. A gente não pode separar essas duas coisas de maneira estanque. O evangelismo, ele precisa da apologética e a apologética vai sempre levar ao evangelismo. Deve sempre levar ao evangelismo. Uma defende a fé, a outra apresenta a fé, mas ambos partem da autoridade bíblica e visam levar a mensagem de salvação. Mas antes de a gente ver o que Paulo fez ou falou em Atenas, a gente precisa saber como é que o apóstolo chegou até lá. Paulo estava na sua segunda viagem missionária lá em Tessalônica e pregando a respeito de Cristo em Tessalônica. Começou a haver certa confusão, porque os judeus daquela cidade começaram a ficar indignados com Paulo e ele foi obrigado a sair de lá e foi para uma cidade perto, junto com Silas e Timóteo, uma cidade chamada Bereia. E lá em Bereia ele pregou o evangelho, o pessoal foi muito receptivo, só que os judeus de Tessalônica, descobrindo que Paulo estava em Bereia, foram até lá e causaram confusão, incitaram o povo contra Paulo. Resultado é que Paulo teve que ser mandado para outro lugar, enquanto Silas e Timóteo ainda ficavam em Bereia por mais tempo. E onde foi que Paulo foi se meter? Ele foi para Atenas. E olhando assim aos olhos humanos, seria uma ótima oportunidade para tirar umas férias, fazer uma viagem turística, dar um tempo da imagem da viagem missionária. Mas era o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo não ia se aquietar, certamente ele ia arranjar confusão em outro lugar com a pregação do evangelho. Atenas era uma cidade de que certamente Paulo já ouvira falar, era uma cidade muito conhecida, principalmente por seus artistas e filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. E, apesar de, na época de Paulo, a cidade estar sob o domínio dos romanos, era ainda uma cidade que tinha sua força intelectual, tinha uma certa independência e continuava sendo a capital das humanidades, sejam artes, literatura, filosofia e da oratória. Enquanto Paulo esperava por Silas e Timóteo, ele ficou um tempo, passeou pela cidade, viu algumas coisas e a gente vai descobrir qual foi a reação de Paulo diante de tudo o que ele viu. Tradicionalmente, irmãos, esse trecho é dividido em 4 partes. O que Paulo viu,
o que Paulo sentiu, o que Paulo fez e o que ele disse. Hoje a gente vai dar ênfase nessas 3 primeiras partes, analisando do versículo 16 a 21. O que Paulo viu, então, em Atenas? O versículo 16 começa dizendo para a gente: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o que ele fez? Certamente ele teve a oportunidade de conhecer todas as belezas de Atenas. Ele podia ir com esse intuito. Olhava lá para cima, nos montes, e via a Acrópole com seu Partenon, que até hoje, mesmo em ruínas, é um belíssimo monumento. Na grande praça, na Ágora, ele tinha a oportunidade de ver artistas, filósofos e todo o resplendor da cultura grega. Ali onde passaram filósofos conhecidos como Sócrates, que ali andaram, ali ensinaram. E certamente Paulo sabia muito bem dessas coisas, porque Paulo havia nascido em Tarso. Tarso era um grande centro intelectual da época. E Paulo também depois estudou com Gamaliel, um grande mestre da lei, e certamente ele tinha uma boa noção da cultura e do ensino da Grécia. Até porque logo a gente vai ver que ele vai citar poetas gregos quando ele vai fazer a defesa dele no Areópago. Mas Lucas nos diz que, ao observar essa cidade, o que chamou a atenção de Paulo não foram essas belezas artísticas, culturais, mas foi a idolatria. Era uma idolatria que permeava todas as coisas, uma idolatria sufocante. Alguém já disse que em Atenas, naquela época, era mais fácil você achar um deus do que um homem. A cidade tinha deuses, estátuas espalhadas por toda a cidade, cerca de 30 mil estátuas em toda a cidade, fora aquelas estátuas que as pessoas tinham nas suas casas. Paulo deve ter visto o altar aos 12 deuses, Zeus, Poseidon, Apolo, Ares, Afrodite. Deve ter conhecido também a estátua gigante de Atena, a deusa mãe daquela cidade, a estátua com 12 metros de altura, revestida de ouro e de marfim. Muitas dessas imagens eram verdadeiras obras de arte. Mas o apóstolo não se impressionou com tudo aquilo. O que chamou a atenção dele foi a idolatria. Nada daquilo honrava a Deus. Deus criou um homem à sua imagem e à sua semelhança, lhe deu criatividade, lhe deu capacidades, mas que estavam sendo usadas naquela cidade para construir ídolos, e isso para Paulo era uma coisa miserável. Talvez Paulo tivesse em mente, inclusive, Atenas, quando ele escreveu mais tarde o capítulo 1 de Romanos. Deus se mostra claramente na criação, Paulo vai dizer, mas por causa da rebeldia do coração do homem, o homem natural vai negar o óbvio e vai deter, vai suprimir a verdade, trocando pela injustiça. E porque ele é adorador, ele vai criar falsos deuses. Quando o homem deixa de adorar a Deus, não é que ele não adora mais nada, ele passa a adorar qualquer coisa. E é isso que Paulo viu nessa busca das artes, da filosofia, da falsa religiosidade. Os ditos filósofos, amantes da sabedoria, para Paulo, na verdade, odiavam a sabedoria. Fugiam da verdadeira sabedoria. E é sempre assim, irmãos, por mais sofisticado que pareça, o pensamento incrédulo, ele sempre vai ser idólatra e tolo. Uns adoravam, outros ainda adoram hoje em dia imagens, mas muitas pessoas adoram outras pessoas, adoram dinheiro, trabalho. A gente sabe que um ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na vida de uma pessoa. E é importante, já nesse início de texto, a gente ter esses fatos em mente. Quando nós olhamos para a nossa cultura sem Deus, a gente deve enxergar aquilo que Paulo enxergou. É claro que nós podemos apreciar as artes, nós podemos aproveitar tantas coisas que são criadas por incrédulos, aproveitar muitas coisas da nossa cultura, pela graça comum o Senhor nos permite isso. Mas no fundo, por trás de todas as motivações dessas pessoas afastadas de Deus, há uma supressão de Deus, uma distorção da realidade, uma idolatria que vai se expressar de diversas formas. E a gente não deve também deixar de enxergar a cultura da maneira como Paulo enxergou, com os olhos, com as lentes das Escrituras.
Isso foi o que Paulo viu, então. Mas o que Paulo sentiu diante de tudo isso? Versículo 16 continua dizendo: o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. O centro da suposta sabedoria, das artes, os estudos de humanidades floresciam naquela cidade e talvez por isso mesmo era uma cidade que superava todas as outras em cegueira espiritual e idolatria. E Paulo ficou irado com tudo isso, ele ficou revoltado, o texto fala, com aquela supressão, a distorção da verdade. Claro que quando fala que Paulo se revoltava aqui, não quer dizer fora de si, sem domínio próprio, mas era uma ira santa causada por essa idolatria quando ele viu os homens dando glórias a falsos deuses. E como é que nós reagimos hoje diante da idolatria nas nossas vidas e diante da idolatria na nossa cultura? Será que a gente reage como Paulo reagiu? Ou a gente já está tão anestesiado que a gente nem dá mais bola, nem é algo assim tão grave, a gente pensa. Mas veja bem, Paulo se revoltou com tudo isso. Não era uma revolta pecaminosa, não levou ao descontrole, não levou Paulo ao desespero, mas porque ele sentiu essa santa indignação e isso levou a fazer alguma coisa. Ele agiu com amor e foi compartilhar as boas novas com os cidadãos daquela cidade. Paulo era ordenado a pregar o Evangelho. Nós todos somos ordenados a pregar o Evangelho. E a gente deve fazer isso em obediência. Mas o amor por Deus, o zelo pelo nome dEle e o amor pelas pessoas que estavam e estão cegas e perdidas são ingredientes importantíssimos na nossa tarefa evangelística e apologética. Os Guinness diz que o amor é o alfa e o ômega da apologética, pois tudo o que dissermos deve nascer no amor e conduzir ao amor e àquele que é o amor. Em outras palavras, a defesa cristã deve partir do nosso amor por Deus e por sua verdade e beleza rumo ao amor pelos que nos ouvem. Por isso que Paulo vai fazer o que ele fez aqui. Se Paulo odiasse aquelas pessoas, ele teria ido embora e deixado elas ficarem naquela cegueira miserável. Mas a gente viu Paulo aqui, aquilo que ele viu na cidade, aquilo que ele sentiu, e agora nós vamos ver aquilo que ele vai fazer. Por ter visto todas essas coisas, por ter se revoltado dessa maneira, como o versículo 16 nos fala, o versículo 17 diz: por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele. Paulo sabia que as armas apropriadas para destruir essas fortalezas da idolatria, do pensamento incrédulo, ele precisava pregar o Evangelho. Essas eram as armas que ele tinha. E ele sabia que o seu papel era levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, como nós já aprendemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Então, sabendo disso, tendo essas armas, o que Paulo faz? Como era costume dele, em primeiro lugar, ele vai visitar sinagogas, falar com judeus e gentios piedosos. E a gente não sabe exatamente o que ele disse, porque Lucas não relata aqui, mas no início do capítulo 17, Lucas fala que em outras localidades, quando Paulo entrava numa sinagoga, ele ia falar de como foi necessário Cristo ter morrido e ressuscitado dos mortos para nos salvar. Foi isso que Paulo pregou. E depois de ter pregado nas sinagogas, provavelmente ele fazia isso várias vezes, ele também ia na ágora. A ágora era uma praça, uma espécie de mercado ao ar livre, onde você via de tudo e comprava de tudo. Ali Paulo falava todos os dias para o povo comum, para as pessoas simples. E a palavra dissertar no versículo 17, na frase dissertava nas sinagogas e também na praça todos os dias, ela deve ser entendida como discutir. Paulo conversava com essas pessoas, discutia a respeito da verdade. E naquela praça, além das pessoas simples, havia também os filósofos da época. O público se juntava para ouvir
o que os filósofos diziam, e os debates eram muito frequentes. Lucas, inclusive, nos diz no versículo 21 que todos os de Atenas eles não faziam outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. E aqui deve ser entendido no sentido de ouvir novas ideias. Havia muitos acadêmicos naquela cidade e eles gostavam de conhecer novas ideias, de debater essas ideias. Claro que parece que Lucas aqui fala com um tom um pouco de sarcasmo a respeito dessa curiosidade e insensatez ao mesmo tempo dos atenienses. Mas o fato é que eles gostavam de ouvir debates, eles gostavam de ouvir as novidades, era o passatempo deles. E muitos desses acadêmicos que passavam ali na hora, filósofos, viram Paulo, um estranho, ensinando e conversando com aquelas pessoas, assim como eles faziam antes. E eles começaram a contender e debater com Paulo. E o que Paulo fez? Ele não fugiu do confronto. Paulo não apenas proclamava a palavra de Deus, evangelizando, mas ele também arrazoava com filósofos, debatia, fazia apologética. E dentre esses filósofos aqui, Lucas nos fala de dois grupos, os epicureus e os estoicos. Provavelmente Lucas relata esses dois grupos aqui porque eram as escolas dominantes da época. E Paulo, sem dúvida, conhecia os ensinos desses homens, até porque um dos principais lugares onde o estoicismo era ensinado era justamente em Tarso, onde Paulo nasceu. Como eu já disse, era um centro intelectual da época. E Paulo conhecia tudo isso, mas a gente não tem nem ideia do que significa o epicurismo ou o estoicismo. E para isso a gente precisa entender um pouco, porque mais para frente, quando Paulo ficar diante do Areópago, ele vai refutar muitos desses ensinos errados dessas escolas gregas de filosofia. Essas filosofias, o epicurismo e o estoicismo, eram relativamente antigos já na época de Paulo, elas nasceram mais ou menos em 260 a.C. O epicurismo foi fundado por um cara chamado Epícoro e eles não se davam muito bem com os estoicos. Os estoicos chamavam os epicureus de ateus porque eles duvidavam muitas vezes da existência dos deuses. E os epicuristas diziam, olha, se realmente existirem deuses, eles não estão nem aí para a maneira como a gente vive. Esses supostos deuses não vão influenciar em nada desse mundo. Eles eram deístas. Não haveria prestação de contas na concepção deles. Você não precisava se preocupar com a vida após a morte, porque não existia vida após a morte. A alma vai morrer com o corpo. Então, tendo tudo isso em mente, Deus não deve existir. Deuses, se existirem, eles não estão nem aí para nós. Não tem vida após a morte. O que você pode fazer de melhor agora é buscar o prazer. E quando Epícoro fala da busca pelo prazer, não necessariamente são prazeres ilícitos. Pode ser o prazer de você conhecer algo novo, o prazer de você tomar um vinho, comendo um queijo, conversar com os amigos. Prazeres lícitos. Para os epicureus, isso era muito bom. Uma vida livre de dor, de sofrimento, de medo. Já os estoicos, eles seguiam a doutrina do fundador, Zeno ou Zenão, como alguns falam, e eles tinham esse nome, estoicos, porque eles se reuniam nas praças debaixo de pórticos. Pórtico em grego é stoa, por isso estoicos ou filósofos do pórtico. E eles tinham uma visão panteísta de Deus. Eles achavam que o universo, os animais, os homens, todos eles são partes de Deus e que havia um destino fatalista que determinava a vida de todos os homens, a vida do universo. Cabe aos seres humanos aceitar esse destino fatalista e reagir da melhor maneira possível em harmonia. E para isso eles acreditavam que os homens deviam deixar de lado sentimentos de medo e coisas do tipo e enfrentar com razão a dor, o sofrimento, sempre com dureza, com autossuficiência individual. Eles precisavam obedecer o seu dever. Você pode lutar, não pode lutar contra o destino, eles diziam. O que será, será. Mas você pode se controlar através da razão, de uma maneira fria. E daí vem a expressão que você deve agir estoicamente frente aos sofrimentos. Mais tarde a gente vai ver que a mensagem de Paulo no Areópago vai confrontar muitas dessas ideias
dessas escolas de pensamento e outras também, como o próprio platonismo. Mas, irmãos, voltando a Paulo, o que chama a atenção aqui, em todo esse cenário, é a versatilidade do apóstolo. Ele falava para pessoas religiosas nas sinagogas, falava às pessoas comuns na praça, pessoas que não conheciam, nem faziam ideia de quem era o Deus da Bíblia, e Paulo também debatia com filósofos. E os estudiosos de Atos dizem que, pelo verbo utilizado, pelos verbos escolhidos por Lucas, tudo indica que esses debates, essas conversas aconteciam por longos períodos de tempo. Mas o que a gente faria hoje transportando o cenário de Paulo, esses 3 cenários, para os dias de hoje? Hoje, alguém falando na sinagoga, eu diria que seria o equivalente a alguém que consegue falar a pessoas religiosas, pessoas que vão à igreja, que têm a Bíblia, mas que não entendem o Evangelho claramente. Pode ser aquele seu vizinho católico romano, pode ser o seu amigo evangélico. E é por isso que é prioridade nas nossas igrejas fazer o que Paulo fazia, mostrar Cristo Jesus, pregar de novo e de novo o Evangelho, porque nunca vai ser demais isso. Quantas vezes eu já encontrei pessoas que frequentavam igrejas e que de repente ouviram uma pregação clara do Evangelho e disseram: eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso antes, justificação pela fé, que é isso? E elas viram como é bom o alívio que traz o Evangelho. Falar na ágora, na praça, como Paulo falava, acho que hoje em dia seria o equivalente a você falar para pessoas que vão em locais para fazer compras ou ter lazer, num parque, num shopping, num restaurante, lugares em que você vai achar pessoas que não têm a mínima ideia do que significa o Evangelho. E nós precisamos falar nesses lugares diferentes. Dificilmente o incrédulo vai buscar a igreja por conta própria. Se não houver ninguém que fale na praça, no restaurante, na vizinhança, eles não vão aparecer aqui aos domingos para ouvir o Evangelho. E o outro cenário seria Paulo diante dos filósofos e depois no Areópago. A gente não tem um equivalente hoje, mas talvez algo próximo seria falar em respeitadas universidades ou para universitários, para acadêmicos que também não conhecem o Evangelho ou que acham que conhecem e dedicam suas vidas para lutar contra o que a Bíblia ensina. Mas a verdade é que nem todos nós seremos capazes de falar tão bem em todos esses ambientes. Mas o bom de tudo é que Deus nos deu vários irmãos. Nós somos vários e nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos conversar, debater acerca da palavra de Deus, cada um no meio em que Deus colocou. Uns numa família religiosa que não compreende o Evangelho, outros no meio de músicos, alguns entre os atletas, no meio do futebol, no meio do skate, outros no seu escritório, muitos em universidades ou trabalhando, dando aulas ou estudando. Vários têm abertura também com vizinhos em praças. A gente precisa se envolver com as pessoas, sendo sal e luz. Muitas pessoas vão ficar interessadas naquilo que a gente tem a dizer e outras vão ficar curiosas pela maneira que a gente vive. E isso deveria chamar a atenção das pessoas para a glória de Deus. A maneira como nós agimos como maridos, esposas, filhos, pais, patrões, trabalhadores, que se envolvem com a cultura, mas que são sal e luz. Assim, como a gente aprendeu na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, essas nossas atitudes vão gerar questionamentos por parte dos incrédulos. Por que você vive dessa maneira? Por que você não está temendo essas coisas como a gente está temendo? E é uma oportunidade de a gente expor a nossa fé, falar a respeito da esperança que há em nós, fazer uma apologia da nossa fé. Graças a Deus, irmãos, que nós somos muitos, Deus deu vários dons à nossa igreja e todos nós podemos lutar contra as filosofias mundanas que permeiam a nossa sociedade. Todos nós podemos, de maneira simples, aprender a respeito da palavra de Deus, aprender um pouco a respeito da cultura que nos cerca, para que nós possamos aplicar o Evangelho em todas as situações.
É claro que é muito mais cômodo a gente se aquietar no nosso gueto cristão, mas não era aquilo que Paulo fazia, e a gente não deve fazer também, porque muitas pessoas precisam ouvir o Evangelho. Mas voltando a Paulo, essa ousadia de Paulo, essa versatilidade dele, pregando o Evangelho, debatendo, fazendo apologética com pessoas comuns e filósofos, fez com que ele tivesse uma oportunidade para falar diante do principal conselho daquela cidade, o Areópago. É claro que as pessoas não levaram Paulo lá porque acharam fantástico o que ele falou. Muitos zombavam de Paulo, veja no versículo 18. Alguns perguntavam, o que quer dizer esse tagarela? A expressão literal aqui é apanhador de grãos, e era usada literalmente para se referir a pássaros que catavam grãos na calçada, pardal de sarjeta, um pombo, alguma coisa do tipo. Eles também usavam esse termo para falar de mendigos e catadores de lixo, mas, de maneira metafórica, eles também usavam para falar de supostos pensadores que não tinham ideias próprias e coerentes, mas que ficavam catando várias ideias de maneira incoerente. E na concepção deles, Paulo era isso, era um camelô de ideias. Mas Paulo não se abalou com essas zombarias. E mais uma vez a gente aprende com o apóstolo aqui. Muitas vezes a gente acha que vai falar da Bíblia, vai falar da cosmovisão cristã e as pessoas vão bater palmas. Não vão. Muitas vezes elas vão mostrar desinteresse, outras vezes vão até zombar. O professor fazendo chacota da sua fé, um amigo debochando da maneira como você vive. Não é agradável. Mas Paulo sofria isso por amor a Cristo e nós também devemos imitar o exemplo dele. Esses debochavam e o versículo 18 nos diz que outros falavam, parece pregador de estranhos deuses, porque ele pregava Jesus e a ressurreição. Paulo estava lá falando a respeito da criação, da queda, e ele fala de como Jesus teve que vir para morrer no lugar daqueles que creem em ressuscitar. O centro da mensagem de Paulo era Jesus e a ressurreição. E as pessoas começaram a dizer, o que esse cara está falando? Está pregando estranhos deuses? E é sempre estranho, né? Você pensar, poxa, mas Paulo falou só de Jesus aqui, que seria um estranho Deus para eles. Mas por que ressurreição? Mas o interessante é que em grego, ressurreição é a palavra anastasis. E parecia um nome feminino. Era como se Paulo estivesse apresentando dois deuses, Jesus e Anastasis. Jesus e a ressurreição. E a ideia de ressurreição era tão estranha para os gregos que eles pareciam até desconhecer o conceito. Porque, em geral, na filosofia grega, se cria que a libertação do homem se dá quando a alma dele deixa esse corpo, que é uma prisão. Então, sair desse mundo material é uma coisa boa, porque a matéria é ruim. Claro que isso é totalmente antibíblico. Eles eram gnósticos. E para eles era absurdo imaginar você voltar para o seu corpo e voltar para essa terra, não fazia sentido. E para outros fazia muito menos sentido. Os epicureus não acreditavam nem na imortalidade da alma, quanto menos na ressurreição. E por não entender o que Paulo estava falando, versículo 19 nos diz que esses filósofos tomaram Paulo e o levaram até o Areópago. Os ditos amantes da sabedoria, os filósofos, não entendiam a mensagem de sabedoria de Paulo e zombavam dele. Como alguém já disse, Paulo era o verdadeiro filósofo mestre, e esses epicureus e estoicos eram charlatães. Paulo tinha a única filosofia verdadeira do universo e da vida, com Jesus Cristo como seu núcleo central, o maior de todos os filósofos. A filosofia que Paulo pregava, esse amor à sabedoria, não se baseava no mero conhecimento de homens, mas se baseava na revelação divina. E foi levado, então, Paulo ao Areópago para falar a respeito dessas doutrinas estranhas para os gregos. No versículo 19 a gente vê isso. Lá no Areópago, as pessoas perguntando, a gente pode saber que doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, nós queremos saber o que vem a ser isso. E o Areópago, irmãos, literalmente significava a colina de Ares, que era o deus grego da guerra. Muitos chamam também de a colina de Marte, porque Marte seria o deus romano da guerra, então seriam equivalentes.
E naquela época, bem antes de Paulo, na verdade, na Grécia Antiga, o Areópago já tinha sido um local onde se reunia uma espécie de corte judicial que era extremamente respeitada. O filósofo Sócrates foi julgado e condenado por essa corte, por pregar também falsos deuses, né? Deuses estranhos. Claro que não tem nada a ver com o que Paulo está pregando aqui, mas é interessante notar isso. A acusação foi a mesma. Mas na época de Paulo, parece que essa corte judicial já não funcionava mais. O Areópago funcionava mais como um conselho. Era cerca mais ou menos de 30 pessoas nobres, pensadores, que seriam responsáveis por supervisionar a religião, a moral e a educação da cidade. E uma das funções que eles tinham era justamente analisar novos ensinos, para ver se eles davam um carimbo, né, aprovado ou reprovado, né, o alvará para Paulo pregar ou não. Claro que para Paulo não ia fazer a menor diferença isso. Mas naquele tempo não se sabia ao certo também se esse conselho se reunia no Areópago, na colina, ou se o próprio conselho se chamava de Areópago, se reunindo em outro lugar. Mas o fato é que Paulo é levado diante deles para ser, não julgado, porque não era um julgamento judicial, mas para apresentar esses deuses estranhos em uma audiência pública diante daquele conselho. E Paulo, de maneira corajosa, vai abrir sua boca para falar do Evangelho diante dessa corte importante, diante de grandes eruditos em Atenas, a famosa capital intelectual da época. E o conteúdo da mensagem a gente vai ver na próxima pregação. Mas, irmãos, o que é interessante notar, fora aquilo que a gente já viu aqui de aplicação nessas passagens, nesses versículos, mas o que é interessante notar é que Paulo, ele não tinha vergonha e não tinha medo de falar do Evangelho para qualquer audiência. Ele falava para pessoas simples, para judeus, falava para filósofos, foi lá falar no Areópago, diante daquele concílio importante. Ele sabia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, seja das pessoas simples, sejam para os filósofos, sejam para judeus ou gregos. E Paulo também sabia que era Deus que o capacitava, estava sempre com ele. O apóstolo não precisava temer aqueles homens como o pequeno Misha temeu, e com razão o grande enxadrista Karpov. Para Paulo, ele sabia muito bem que a batalha pertencia ao Senhor, que é mais sábio do que todos os sábios reunidos. Aliás, Paulo fala no trecho que a gente leu na abertura desse culto, que até a loucura de Deus é mais sábia que os homens. E nós, irmãos, somos o seu povo, e nós temos a verdade em nossas mãos, temos o Senhor conosco, como ele estava com Paulo também. E não importa se o incrédulo com quem você fala é inteligente, é habilidoso, tem mestrado, doutorado, PhD, nós cristãos, com a Bíblia nas mãos e no nosso coração, nas nossas mentes, nós sempre teremos sabedoria e conhecimento que as pessoas precisam ouvir urgentemente. A gente não deve se deixar intimidar por ninguém, por nenhuma filosofia pagã também. O Senhor frustra as pretensões dos ditos sábios desse século. Somente a sabedoria de Deus, revelada na sua palavra, onde a gente encontra o Evangelho, pode salvar alguém e torná-lo verdadeiramente sábio. E essa mensagem de sabedoria, irmãos, que um dia nos foi revelada por Deus, é a mensagem que nós, eu e você, temos o privilégio de proclamar para a glória de Deus e para a salvação de todo aquele que nele crê. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque essas coisas foram registradas aqui para nosso aprendizado, para que nós sejamos hoje encorajados a pregar o Evangelho e a fazer apologética para a glória do Senhor, seja com pessoas simples, seja com pessoas que se acham muito importantes nesse mundo, mas o Senhor sempre nos deu, sempre nos dará essa sabedoria que vem da Tua Palavra, e o Senhor nos capacitará a falar para todas as pessoas, porque nós sabemos, Pai, que todas elas precisam ouvir da sabedoria do Senhor, precisam ser salvas para que sejam verdadeiramente sábias aos Teus olhos, que é o que importa.
Que o Senhor nos dê ousadia, como deu ousadia a Paulo, para falarmos, Pai, onde quer que estejamos, e não tenhamos medo de ninguém, não tenhamos medo de nenhuma filosofia pagã, mas nos apeguemos com firmeza, Pai, na Tua palavra, sabendo que a batalha pertence ao Senhor e Tu estás conosco em todo o tempo. Pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o nosso culto termina aqui. Que o Senhor abençoe o dia de todos vocês.